Bom dia, me chamo Juliana e eu vou apresentar a maquete sobre a ferrita. Essa é a maquete que eu desenvolvi ao longo do semestre. E eu vou falar um pouco sobre cada item que tem nela. Essa é a minha amostra de ferrita. A ferrita, que também é conhecida como ferrite ou ferro alfa, é o ferro puro com estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. Aqui nessa imagem está o diagrama de ferro carbono e a ferrita é aquele pedacinho que está pintado de vermelho. As ligas com até 2% de carbono são chamados de aços e acima deste teor são chamados de ferro fundido. A ferrita é estável abaixo da temperatura de 910 graus Celsius, que equivale a 1670 Fahrenheit. Os aços podem possuir microestrutura ferrita, ferrítica perlítica ou austenítica, mas ele continuará sendo chamado de aço. A ferrita delta, ou ferro delta, como está escrito no diagrama, é uma solução sólida de carbono em ferro alfa, cuja estrutura cristalina também é cúbica de corpo centrado. Nesta imagem da macrografia, podemos ver os aspectos macrográficos dos cordões obtidos por meio da fusão do metal base para a identificação da ferrita delta. É possível ver uma distribuição da ferrita homogênea ao longo de toda a região fundida. Já nessa imagem, a gente tem a micrografia do aço 2,5 cromo e 1 molibdênio, tratado termicamente e atacado com reagente nital 2%. É possível evidenciar microestrutura bifásica, típica do aço baixa-liga, composta por aproximadamente 80% ferrita, que são os grãos claros, e 20% perlita, que são os grãos escuros. Essa é a célula unitária que eu desenvolvi, e essa é a estrutura cristalina. Como eu já disse anteriormente, a ferrita possui estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. E aqui a gente tem a célula unitária dessa estrutura. A célula unitária é a menor parte do cristal e a repetição da célula unitária forma a estrutura cristalina. Passando para os defeitos cristalinos, essa imagem mostra os principais defeitos cristalinos que podem ocorrer. O tipo e a quantidade de defeitos cristalinos afetam decisivamente nas propriedades dos materiais. A lacuna é a ausência de um átomo em um ponto do reticulado cristalino. Esse defeito ele pode ser formado durante a solidificação ou como resultado de vibrações atômicas. O intersticial é um átomo que ocupa o interstício da estrutura cristalina. Esse defeito causa uma grande distorção do reticulado cristalino à sua volta. O defeito substitucional também é chamado de impureza. Os átomos de impureza substituem os átomos do cristal matriz. Por isso, eles são chamados de impurezas substitucionais. O defeito de Frenkel envolve um par, um vazio de cátion e um cátion intersticial. Ele é o deslocamento de um cátion da sua posição normal para o interstício. E por fim, o defeito de Schottky consiste em um vazio de cátion e um vazio de ânion. Também vou falar sobre a maclação. A deformação por maclação ocorre quando uma região do cristal tem sua orientação alterada, estando esta relacionada à orientação do restante da rede cristalina de maneira definida e simétrica. Essa deformação é um mecanismo importante na deformação plástica dos metais cúbico de corpo centrado, principalmente a baixas temperaturas e altas velocidades de deformação. A primeira figura representa um material sofrendo a deformação plástica. Os círculos vazios indicam os átomos que alteram as suas posições, enquanto os círculos cheios indicam os átomos que estão mudando de posição. Já a segunda imagem representa o material ao final da deformação plástica. Os circuitos cheios indicam os átomos que mudaram de posição e as linhas pontilhadas indicam os planos de maclação. Por fim, eu vou falar as propriedades mecânica, elétrica, magnéticas e ópticas. Propriedades mecânicas. As propriedades mecânicas dos ácidos carbonos resfriados lentamente variam com o teor de carbono.
Quanto maior é o teor de carbono, maiores são o limite de escoamento, o limite de resistência e dureza e menor é a ductilidade. Como a ferrita possui o menor teor de carbono, ela possui o menor limite de escoamento, resistência e dureza e maior ductilidade. Propriedades elétricas e magnéticas. Para falar dessas propriedades, eu escolhi a ferrita de níquel. Ferrita de níquel é considerado um semicondutor do tipo N. Um semicondutor do tipo N é um semicondutor extrínseco que foi dopado com átomos de doadores de elétrons, porque a maioria dos portadores de carga no cristal são elétrons negativos. A ferrita de níquel exibe diferentes tipos de propriedades magnéticas, como comportamento paramagnéticos e supermagnéticos, dependendo do tamanho e da forma da partícula. E para finalizar minha apresentação, eu vou falar sobre esses dados, sobre as propriedades ópticas que eu tirei do artigo Propriedades Elétricas e Ópticas do nanocomposto de ferrita de níquel / polianilina. Esses são os dados de uma determinada amostra estudada. Nessa tabela é possível observar que os picos de absorção dos compósitos são ligeiramente deslocados para comprimentos de ondas maiores, com o aumento do teor de ferrita na amostra. Isso pode ser atribuído ao confinamento de energia produzido a partir da excitação de plasmon de superfície, como resultado da formação do núcleo ferrita-polímero. Plasmons são valores discretos de oscilação de um coletivo de gás de elétrons livres da superfície de um metal. Então essa é a minha maquete e agora estou aberta a questionamentos.